Shinichi Izumi não é só o protagonista de Parasite. Ele é a resposta direta para uma pergunta que a humanidade evita fazer. O que resta de nós quando algo dentro do nosso corpo deixa de ser humano? Em um mundo silenciosamente invadido por criaturas que devoram pessoas e se camuflam no meio da sociedade, Shinichi se transforma no retrato vivo dessa batalha. Uma batalha entre emoção e instinto, entre moral e sobrevivência. A sua mudança não é só física, é psicológica, cultural e espiritual. E é isso que torna sua história tão impactante. Parte 1. O mundo de Shinichi. Onde tudo começa, a vida de Shinichi. Izumi era simples, tranquila, quase comum demais. Ele morava com os pais em uma vizinhança pacífica do Japão. Estudava, tentava fazer amigos, tinha crush, tinha inseguranças típicas de qualquer adolescente. Nada parecia fora do normal. E é justamente por isso que Parasite funciona tão bem. A normalidade é quebrada da forma mais brutal possível. A sociedade japonesa, onde Shinichi vive, é estruturada, organizada, segura. O último lugar onde você espera encontrar monstros devorando pessoas. Isso cria um contraste poderoso. Os parasitas se infiltram aos poucos, quase invisíveis. Tomam corpos. Vivem entre humanos como se fossem um de nós. A escola também vira parte dessa pressão. Enquanto luta secretamente contra criaturas assassinas, Shinichi precisa agir como se estivesse tudo normal. Mas seus colegas começam a notar mudanças. Ele fica mais sério, mais distante, mais frio. A transformação interna já está acontecendo, e o mundo ao redor só faz aumentar o peso emocional sobre ele. A cidade inteira entra em um clima silencioso de medo. Pessoas somem, mortes acontecem, mas ninguém entende por quê. É nesse caos crescente que Shinichi se torna, sem querer, o ponto central de uma batalha que ninguém mais consegue ver. E é aqui que sua verdadeira luta começa. Parte 2. As decisões de Shinichi. A luta dentro da cabeça. Shinichi não vira herói por escolha. Ele é jogado à força nesse papel quando Migi invade seu corpo e se instala na mão direita. E é aqui que começam as decisões mais pesadas da vida dele. A primeira decisão psicológica já é extrema. Aceitar que precisa confiar em Migi para sobreviver. É como dividir seu corpo com uma criatura completamente emocionalmente vazia. Migi não sente medo, não sente culpa, não tem moral. Ele simplesmente existe para sobreviver. E isso pressiona Shinichi a repensar seu próprio senso de certo e errado. Conforme os parasitas começam a atacar, Shinichi se vê diante de dilemas que fariam qualquer um desmoronar. Ele precisa decidir quem salvar, quando lutar, quando fugir. E cada escolha tem um custo emocional altíssimo. A violência constante começa a mudar seu comportamento. Ele pensa mais rápido, age mais frio, hesita menos. Mas essa frieza não vem só de Migi, ela vem do trauma. A psicologia chama isso de entorpecimento emocional, quando a mente se desliga de algumas emoções, para conseguir continuar vivendo sob pressão extrema. E é exatamente nessas horas que Shinichi se pergunta: sou eu ou estou me tornando outra coisa? Mesmo assim, algo nele nunca muda: sua empatia. Mesmo quando está frio por fora, ele continua se importando, continua querendo proteger as pessoas, continua tentando fazer o certo. Isso prova que, mesmo fragmentado, ele ainda é humano. Suas decisões são o reflexo puro de alguém tentando sobreviver sem perder a alma. Mas quanto tempo ele vai conseguir manter esse equilíbrio? Parte 3. A personalidade de Shinichi. O antes e o depois. Shinichi começa a história como um adolescente comum, introspectivo, tímido, meio desajeitado e extremamente sensível. Esse é um ponto muito importante.
Ele é de fato um bom garoto. Ele evita brigas, pensa antes de agir, sente culpa com facilidade. Seu maior traço? Empatia. Antes de conhecer Midi, Shinichi já era alguém que sentia com força. Ele se preocupava com os pais, com os outros, com seus próprios atos. Essa sensibilidade é justamente o que torna sua evolução tão chocante. Após Midi entrar no seu corpo, sua personalidade passa a oscilar entre o emocional e o racional extremo. Ele começa a mostrar mais coragem, mesmo sem querer, mais firmeza, mesmo com medo, mais frieza, mesmo contra a própria vontade. Com o tempo, ele passa a se questionar: ainda sou eu? Porque parte de suas emoções desaparece, parte de sua sensibilidade diminui, e parte de sua humanidade parece escorrer pelos dedos. Mas o ponto mais bonito e mais triste de Shinichi é que ele nunca perde totalmente seu coração. Ele tenta desesperadamente manter o que o define como humano. Cada vez que Midi age de forma fria, Shinichi tenta equilibrar isso com compaixão. Cada vez que precisa matar um parasita, ele sente o peso da vida perdida. Ele vive dividindo um corpo com Midi e dividindo uma alma entre dois mundos. Parte 4. Cultura e reflexões finais. O que Shinichi representa? Para entender Shinichi por completo, precisamos entender o Japão que molda sua mentalidade. A cultura japonesa valoriza respeito, disciplina, autocontrole e a ideia de não incomodar os outros. Shinichi é o reflexo desses valores, até que o mundo dele vira de cabeça para baixo. A obra trabalha profundamente a questão do kokoro, o coração humano. O que define esse coração? Emoção? Moral? Identidade? A história inteira coloca esse conceito em teste através de Shinichi. Outro ponto cultural é a reflexão ambiental. Parasite levanta a ideia de que os parasitas surgiram como resposta ao comportamento destrutivo dos humanos. Isso faz Shinichi questionar sua própria espécie. Ele se pergunta: somos mesmo superiores? Ou só acreditamos que somos? Shinichi passa então a simbolizar algo maior, um intermediário entre a humanidade e o predador perfeito, entre o emocional e o lógico, entre o natural e o antinatural. No final, sua jornada não é sobre destruir monstros, é sobre tentar permanecer humano enquanto o mundo e ele mesmo se transforma. E é por isso que Shinichi Izumi é tão marcante. Ele não luta só contra parasitas, ele luta contra a ideia de perder quem ele é.